tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024, o Evangelho de Jesus Cristo é de autoria de Marcos 6, de 17 a 29. O episódio da festa de Herodes e a presença de João naquela realidade, não na festa, mas na vida de Herodes. João, justo e santo, causava um incômodo na vida adúltera de Herodes, que se relacionava com sua cunhada. E ali, diante do espetáculo da dança extraordinária da sua sobrinha, da filha de Herodíades, de repente a vida de João é colocada em pauta. Vejam bem que a jovem não sabia bem o que pedir, e ela se dirige a alguém que tinha o tóxico da maldade. Por não aceitar a correção de sua maldade, pleiteava, calculava um meio que pudesse silenciar aquela voz que corrigia o seu pecado, a sua maldade. E por isso, na primeira oportunidade, ela pede a cabeça de João. A filha de Herodíades se dirige à sua mãe e diz: mãe, o que eu vou pedir? Eu não sei o que pedir. Então Herodes prometeu ali, na presença de todos, então dar à jovem o que ela quisesse, o que ela pedisse, mesmo que fosse a metade do seu poder financeiro, a metade da sua riqueza. E a jovem certamente iria fazer um outro pedido, mas se dirigindo à pessoa errada naquele ambiente, ela pede a vida de um inocente. E acontece, recebe e entrega à mãe, a responsável direta pela morte de João. Vejam que cortou o pescoço. João era a voz que clamava, que corrigia, que anunciava a justiça, a conversão, o afastamento das pessoas dos caminhos errados, da maldade, e de repente corta a cabeça, corta o pescoço, silencia a voz de João, mas não cala a voz de Deus. Esta é a certeza da morte de João. Silenciaram sua voz, mas não cala a voz de Deus. Até hoje, a voz de Deus ecoa no mundo pelo testemunho de João. Meus irmãos, voz, anúncio, correção, perturbação, um pouco os impactos que o anúncio profético da palavra de Deus, o profetismo, a correção do mal, causa na vida das pessoas. Vejam que nem todo mundo está aberto para renunciar ao mal. Tem pessoas que passam a conviver com a maldade, que acostumam, achando ser normal a vida no pecado, E observe que até mesmo a correção, ela é de difícil aceitação. Herodes gostava de ouvir João, sabia que ele era justo, que era santo, que estava certo o que ele dizia.
mas ele não conseguia sair deste caminho, ele não conseguia se afastar da maldade. Então, o que ele faz? Ele não utiliza os meios para eliminá-lo, mas ele se abre à maldade do outro, né? A jovem também, certamente, mesmo que a jovem sobrinha de Herodes, que dançou, fez um espetáculo ali no seu aniversário, e ele entendia a necessidade de recompensá-la por isso, ela não, mesmo se ela tivesse todo o conhecimento do incômodo que sua mãe sentia com a presença de João, de corrigir aquele relacionamento de pecado adúltero, ela certamente iria pedir outra coisa. Será que não é um pouco também uma mensagem que fica para nós de que quando nós nos dirigimos às referências más, às referências pecadoras, quando nós convivemos com as pessoas maldosas, isso pode fazer o mal também para a nossa própria vida? Seguir a orientação de uma pessoa maldosa pode nos levar a cometer um erro drástico, cometer um pecado gravíssimo também. Esta jovem poderia pedir tantas outras coisas que iria fazer tão bem a ela, poderia ali se apegar àquela oportunidade para ser uma outra pessoa e não carregar esta marca. E ela se dirigiu à mãe, uma pessoa maldosa, alguém que vivia dentro de uma estrutura de pecado que não aceitava um outro caminho. Experiência que alguém entre nós pode também fazer quando nós descuidamos. Quantas pessoas se afastam da igreja por ouvir comentários maldosos? Quantas pessoas passam a olhar para outros com desconfiança, com preconceito, por terem ouvido um comentário, por terem seguido palavras de pessoas que são do erro, são pessoas das trevas, são pessoas da maldade, e se afastam de você, e você nem compreende por quê. A pessoa simplesmente desaparece e você não sabe, e muitas situações você nunca vai saber. Por quê? Porque pessoas às vezes inocentes, mas elas foram, por falta de uma personalidade, por falta de uma coerência de vida, elas foram bater à porta de uma pessoa do pecado, do erro, das trevas. Tem pessoas que são najas, são pessoas que têm línguas de serpente para fazer a maldade. É fazer o comentário, lançar o pó farisaico e de repente contaminar a vida do outro. A primeira pergunta que você deve fazer quando você ouvir alguém falando mal de um outro é você se perguntar: você está seguro disso que você está dizendo? É verdade? Você está seguro que isso é verdade? E a outra pergunta: isso contribui para a sua vida? E mais ainda, a outra pessoa de quem você está falando esta maldade tem conhecimento? Muito provavelmente não. Então, cuidado com as referências que você tem para a sua própria vida, porque você pode estar fazendo mal a inocente ou inocentes. Cuidado, não se volte, não se refira, não se dirija a fontes erradas, porque isso pode fazer um mal. Não seja você esta fonte e não se dirija e não permita que pessoas aparentemente boas
elas procurem pessoas erradas para ter como referência para a sua própria vida. É aquela experiência da palavra de Deus. Um cego guiando outro cego, os dois caem no buraco. João foi vítima. João era bom, era justo, santo, um inocente perdeu a vida. João morreu. A sua palavra foi silenciada, mas a palavra de Deus até hoje continua fazendo efeito através do seu anúncio. Então pode afastar você ou alguém de uma outra pessoa, mas a verdade ela sempre prevalecerá. A justiça, o justo, a vontade de Deus, ninguém tem direito de silenciar. A palavra de Deus ninguém cala, ela sempre será anunciada. E é o que lembrava Jesus falando aos seus, a nós, aos cristãos, à igreja: se vocês se calarem, as pedras falarão. Então vamos falar, vamos anunciar, vamos corrigir. Por isso, meus irmãos, no dia de hoje, em que a igreja celebra o martírio de São João Batista, procuremos falar das verdades, mesmo que isso cause incômodo. Procuremos viver da palavra, mesmo que não sejamos compreendidos. Procuramos viver a verdade, mesmo que a mentira e a maldade de muitos tente nos silenciar. Falemos para o mundo com a própria vida, procuremos ser justo, corrigir a maldade, mesmo que isso nos cobre a nossa própria vida. Roguemos a Deus, queridos irmãos, no dia de hoje, que o testemunho de João toque o coração de cada um de nós, o coração da igreja, que o anúncio profético e corajoso de João alimente a nossa fé. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.